Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, continuando o nosso especial de Halloween, tem sido bem divertido toda essa programação. Eu tô muito feliz de estar poder continuando ela da forma que eu queria regularmente. Apesar das loucuras e apesar de você estar consumindo a minha alma e destruindo o meu viver, eu tô muito feliz que eu tô continuando aqui com vocês, que a gente tá podendo ter esse diálogo, os episódios estão tendo uma resposta bem legal, e eu tô muito feliz da gente poder compartilhar isso. Então, gente, vamos lá. Hoje eu vou fazer de novo um formatinho especial, porque eu fiquei pensando em que livro eu poderia abordar, e esse livro que eu peguei hoje, ele por um momento ele ia ser. Eu pensei em deixar ele para novembro, por motivos que vocês vão saber em novembro, mas acabou que não rolou, e eu decidi trazer ele agora, porque eu sinto que ele vai encaixar muito bem com a temática de Halloween, e também porque não vou saltar o assunto antes. Enfim, galera, esse livro ele é um livro nacional. Ele foi lançado pela Companhia das Letras em 2019 e também ele ganhou o prêmio Jabuti em 2020. É um prêmio importante da literatura nacional. E, enfim, galera, esse livro é Uma Mulher no Escuro. Ele é da autoria do Rafael Montes. E ele vai falar... Eu vou pegar o livro aqui. Como acho que você percebeu que esse é mais um vídeo dos meus formatos mais livres. Eu estou um pouquinho mais solto, porque é importante para a discussão que a gente quer ter. Eu só gostaria de fazer um aviso, eu não estou aqui para cair em cima do trabalho de um autor, eu não estou aqui para desmerecer ele como pessoa, nem nada disso. Isso é apenas a minha história, minha visão, a minha experiência com esse livro. Tá bom? Tá bom? Ótimo. Então, gente, vamos lá. Esse livro é horrível. Esse livro é horrível, mas eu me diverti muito lendo ele. Porque eu acho muito curioso, porque aqui na contracapa do livro tem um elogio da Glória Pérez, que, pra quem você não sabe, é autora de novela. Atualmente, na época em que esse podcast está sendo gravado e lançado, ela está com uma novela nova na Globo, chamada Travessia. Mas se você se liga no ligado em novela, você sabe que a Glória Pérez já fez O Clone, ela já fez Caminho das Índias, Salve Jorge. Então é aquilo, sabe? E a Glória Pérez sempre parte do pressuposto de pobre de quem não sabe voar, sabe? Você que não sabe se divertir. E deixar você se levar por coisas assim, pelo absurdo das situações. E esse livro, ela até fala aqui, olha, um thriller psicológico feminino e potente, com uma trama engenhosa, cheia de camadas e reviravoltas inesperadas. Fiquei hipnotizada. E eu acho muito apropriado que ela tenha esse elogio da Glória Pérez, porque esse livro é uma novela da Glória Pérez. Ele é basicamente o protótipo de uma novela das 11 da Glória Pérez. Ele se encaixa em um subgênero do suspense que eu carinhosamente chamo de mulher coringando enquanto busca a verdade. Você conhece esse subgênero porque ele é extremamente popular. A gente teve, por exemplo... Eu não diria que Garota Exemplar é o primeiro, assim, sabe? Mas ele nem se encaixa nisso, de certa forma. Porém, eu diria que ele foi o precursor dessa tendência. Depois disso, a gente teve Garota no Trem, Uma Mulher na Janela, a série Big Little Lies. Todas elas meio que vão nessa linha desses livros de suspense, onde mulheres sofrem gaslighting, ou seja, são manipuladas a pensarem que estão ficando doidas, mas realmente existe algo de errado ali. Isso não é novo, mas é meio que uma tendência literária que começou de uns anos pra cá. E eu diria que esse é o nosso grande exemplar tupiniquim desse gênero. Eu já conheci o trabalho do Rafael Montes há muitos anos. Eu li Jantar Secreto quando eu tinha 16 anos. Que eu acho que não foi uma decisão boa, porque o livro não é apropriado para 16 anos, mas tudo bem, acontece. E quando eu tinha 16 anos, eu achava o trabalho dele incrível. Eu não reli Jantar Secreto, e depois de ter lido esse livro, eu também não pretendo fazer isso.
E eu vou explicar o porquê, mas antes, deixa eu dar uma sinopse do que é uma mulher no escuro. Porque, enfim, estou falando aqui, e eu não parei pra dizer nada, mas vamos lá. Victoria Bravo, esse nome, era apenas uma criança quando viu toda a família ser assassinada a facadas. Pai, mãe e irmão foram mortos e tiveram o rosto pichado de preto. Na mesma noite, Santiago, um jovem de 17 anos, se entregou à polícia com as mãos ensanguentadas. Confessou o crime e ficou conhecido nos jornais como O Pichador, sem nunca explicar por que matou a família Bravo, nem o motivo de ter deixado a caçula viva. 20 anos depois, Vic mora sozinha e trabalha como garçonete num pequeno café. Por causa do trauma, ainda mantém hábitos infantis, tem pesadelos frequentes e sérias dificuldades para se relacionar amorosa e afetivamente. Seu único amigo é Arroz, um nerd alto e magrelo que conheceu pela internet. 3 vezes por semana, ela vai no consultório do Dr. Max, um jovem psiquiatra. Incentivada pelo médico, ela marca um encontro com Georges, um escritor que passa as tardes no café onde ela trabalha. Tímido e carismático, Georges consegue penetrar a armadura de Vic. Mas o passado surge de repente. Santiago, o assassino de sua família, fora solto ao completar 18 anos, e agora ninguém conhece seu paradeiro. Não há fotos recentes ou informações sobre ele em lugar algum. Aos poucos, Victoria se vê enredada em um oscilante jogo de gato e rato, e precisa mergulhar na própria história para se salvar. Então, gente, a premissa desse livro é boa. Eu vou deixar isso de cara. A premissa do livro é ótima. O livro ele se passa no Rio de Janeiro, o que dá um certo frescor, apesar de que todo livro nacional se passa em São Paulo, no Rio de Janeiro, que ganha visibilidade, o que é um pouco exaustivo. Mas aqui eu voei. Eu não importo que o livro se passa no Rio de Janeiro, o autor é carioca, então faz sentido ele falar da realidade dele. E eu acho que isso deixa as dinâmicas um pouco mais interessantes. Tanto da geografia, das coisas, tanto como a história se desenrola, tanto quanto, enfim, todo o grande mistério da trama, que é basicamente qual dos homens da vida da Victoria pode ser ou não um assassino. O meu problema com esse livro é porque, tal como Jantar Secreto, que embora eu lembre com carinho na época que eu li, uma coisa que ficou muito cansada é que o livro ele tinha muitas reviravoltas. Tipo, muitas reviravoltas. Não era tipo uma reviravolta, eram, sei lá, 5, 6. E esse livro, ele vai nessa mesma vibe. Ele começa com algumas reviravoltas, tipo assim, pontuais, tipo revelações aqui, uma virada ali, um momento de suspense. Ele tem O livro é em terceira pessoa, mas ele tem o ponto de vista do assassino de vez em quando, que é em primeira pessoa. Que é como se fosse tipo uns interlúdios dele, tipo assim, estou me aproximando, coisas dessa vibe. O que é interessante pra história, porque tu fica tipo assim, nossa, caralho, que tenso. Perdão a expressão. Mas o problema é que ele não desenvolve absolutamente nada da protagonista. A protagonista, ela é a Juliette do BBB, no BBB 21, ela nasceu pra sofrer, ela é oprimida, e ela é triste, e ela é magra, e ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem trauma. E a definição dela é que ela tem trauma. E todo o personagem dela gira em torno do trauma. It's a movie about trauma. It's a movie about trauma. The movie is about trauma. The 2018 movie obviously was a movie about trauma. The whole last movie was a study in trauma. Porque o trauma e o trauma. Tipo assim, cara, dá alguma coisa pra ela fazer que não seja só isso, bicho. Tipo assim, ela tem um negócio que ela faz com o Arroz, o amigo nerd dela, vai chegar nisso também. Que eles se fingem de casal ou de família e eles observam apartamentos e aí eles ficam, tipo assim, pensando, tentando adivinhar quem eram as pessoas que moravam nesses apartamentos que eles querem, que estão fingindo que eles vão alugar. E aí no livro, no primeiro capítulo, o Arroz fica muito porre, que eles saem pra beber, ele bebe, mas ela não. E ele beija a Victoria à força e ela empurra ele
e ela vai embora e eles deixam de se falar por metade do livro. Enfim, tipo assim, tem um aviso na capa do podcast, mas esse episódio vai ter spoiler. Mas é muito estranho como o livro acha como se algumas coisas fossem super chocantes, quando na verdade não são. E quando pega isso em retrospecto, isso deixa o livro mais fraco. Tipo, muito mais fraco. Tipo, isso soma-se principalmente, como eu falei, ao excesso de reviravoltas. E também vou deixar agora um aviso de gatilho. Eu vou passar a discutir assuntos pesados, porque esse livro ele envolve pedofilia, ele envolve abuso sexual de menores, ele envolve prostituição, ele envolve agressão, ele envolve violência gráfica, de todos os sentidos, e questões em relação ao suicídio. Então esse já fica o meu aviso. Se você não está de boa para ler esses assuntos, na verdade não leia esse livro. Mas se você já não está de boa e você não quer ouvir um homossexual falando sobre essas coisas aqui, talhando outro livro de outro homossexual, então você pode se retirar. Esse livro é ruim, você não vai perder nada na sua vida lendo esse livro, mas eu acho que ele traz algumas discussões interessantes em relação a esse tipo de representação na mídia. Vamos lá. Ali pelo meio do livro, ela começa a achar o diário, né, do assassino, e aí do Santiago, e ela descobre que ele tinha tipo uma amante quando ele tinha tipo 12 anos. Eles pensam que é uma menina que era professora a lugar, que tinha 18 anos. Eles pensam que é essa mulher. E aí ela pensa, na verdade. Ela e o George. Mas quando eu falo eles, também tem o George, porque ele meio que começa a ajudar ela sem saber do passado dela. E aí ela descobre, quando ela finalmente acha essa mulher que na época tinha 18 anos, e ela pensa que teve esse caso com um menino de 12, ela descobre que a pessoa que estava fazendo aquilo não era a menina, era a mãe dela e o pai. Aí você fica, uau, ele jogou isso. E aí o livro também revela que ela sofreu abuso também. Aí você fica, uau. E tipo assim, não é uma coisa de ser... dele de ter uma preparação, dele ter uma coisa delicada, não. Ele joga isso do livro do mais absoluto nada. E isso também não é uma coisa que acontece tipo... esse livro ele tem 200 e poucas páginas. 200 e... deixa eu olhar aqui. Ele tem 250 e poucas páginas. Vamos dizer que ele tem 260 páginas. Ele joga tipo isso na página 180. Tipo assim, é muito jogado. Tipo, o livro tá quase acabando e ele mete esse assunto super pesado do nada. E sendo que, tipo assim, o livro já tava encaminhado para ser... a situação já era ruim do jeito que ela tava. Mas ele coloca isso e tu fica tipo assim, gente, pra quê? Pra que isso, bicho? Mas não, o livro tem que ter mais uma reviravolta. E aí, ele coloca isso dessa sensação de abuso, coloca que ela tava lá porque o pai dela era o que filmava a esposa tendo esses casos com os menores de idade, porque eles eram donos dessa escola. E aí tem toda essa questão, e tipo assim, é feito de um jeito tão exagerado e cartunesco. Tipo assim, os diálogos, as coisas, ela era minha Rapunzel, e eu era seu príncipe de mais ninguém. E tipo assim, funcionaria se você pensa que é a lógica de uma criança, só que o diário do menino não parece o diário de uma criança, parece totalmente um adulto tentando emular frases infantis. Então tu não consegue levar a sério. E aí a Victoria, ela além de ser só uma protagonista chata, ela é insuportável, porque ela simplesmente... e tipo assim, gente, não tem nada contra você fazer um personagem insuportável. Que é um exemplo bom de personagem que é traumatizada, mas não é insuportável. Laurie Strode, da franquia Halloween, que teve recentemente agora a bomba Halloween Ends, e que em 2021 já teve a bomba Halloween Kills, coitada. Ela sempre foi a melhor parte das duas coisas, das duas produções, e do Halloween de 2018 lá, porque a Jamie Lee Curtis, ela sabe entregar esse tipo de coisa. Que é outro exemplo de personagem traumatizada que entrega carisma? Sidney Prescott, interpretada pela saudosa Neve Campbell. Lenda Neve Campbell, um beijo Neve Campbell. Então, tipo assim, se você já tá se inspirando nesse subgênero tão famoso na gringa pra você trazer pra cá, por que você não puxa esses clichês bons da coisa? E digo mais, mesmo esse livro passando-se no Brasil,
com personagens brasileiros, se passando no Rio. Esse livro é extremamente americanizado. Tipo assim, é agressivamente americanizado. Apesar de eu ter falado que isso gera algum tipo de diferencial, sendo honesto, se você pega esse livro, troca os nomes por nomes gringos, coloca que o livro se passa em Nova York, não existe nenhuma diferença se ele se passa no Brasil ou não. É o mesmo clichê do policial, que não sei o quê, que ele literalmente não serve pra nada, e a protagonista tem que tomar as rédeas pelas próprias mãos. Tem uma questão que ela não começa a se sentir paranoica, ela vai chorar dentro do apartamento, aí fica o capítulo inteiro dela, oh meu Deus, eu não sei o que fazer. Tem uma cena, ela descobre um quadro com vários fios conectados e fotos dela. E ela fica, oh meu Deus, aí só falta aparecer uma música, tipo assim, tan, tan, tan. Então, o livro ele é muito, muito, muito americanizado, isso torna o livro muito previsível. E isso começa a se somar com a quantidade ridícula de reviravoltas que ele começa a ter, porque ele joga essa reviravolta do abuso, joga a reviravolta que o abusador, na verdade, era a família dela. Aí, ele joga a reviravolta que ela passou por isso, então o assassino conhecia ela. E aí, ele joga a reviravolta que o irmão dela, se não me engano, ele passou a agredir o cara também, foi por isso que ele foi o último a morrer. Aí ele joga a reviravolta que o assassino é um psiquiatra, porque ele surta com ela e com a tia-avó, que é a única parente que a protagonista tem. Surta com ela e com a tia-avó e começa a xingar do nada, como se fosse, tipo assim, aquelas revelações do vilão, dele torcendo o bigode, sabe? Tipo, é muito cartunesco. E aí, pra completar, quando eles têm toda uma cena de ação muito ruim, que dura uma página, onde ela mata o cara, ela é levada pela polícia, quer dizer, pro hospital, pelo amigo dela, que volta a aparecer do meu livro no final, e, surpresa, surpresa, o incel, que é literalmente, basicamente, como ela define o amigo dela, é o assassino o tempo todo. Uau! Quem diria? Tipo assim, é tão gratuito, tão gratuito. E aí, o jeito como ele usa o fato dela seduzir ele sexualmente para ele poder enfiar uma faca nele, e aí ela mata ele, e ela ir. E isso porque, antes disso, ainda tem a outra reviravolta de que o namorado dela, o cara que ela tava se apaixonando, que ela se permitiu ter, ele sabia do passado dela o tempo inteiro, ele estava atrás dela, e aí o livro, tipo assim, ele faz toda aquela questão para dizer que ele é o assassino, mas aí, surpresa, ele não é o assassino. Na verdade, ele era apenas um repórter que sabia do caso dela e preferiu seduzir ela para poder fazer uma reportagem. Mas no processo ele se apaixonou de verdade. Sabe? Tipo, o livro, ele trata, tipo assim, o fato da protagonista ser deficiente, por causa que quando ela foi atacada pelo assassino, ele cortou fora a perna dela, é tratado como uma reviravolta também. Tipo, é um dos primeiros momentos que ele faz, tipo assim, surpresa! Na verdade, ela não tem uma perna. Aí você fica, tá, por que você tá chamando atenção pra isso, sabe? Tipo, por que você não mostra isso de uma forma, sei lá, digna? Só que, como eu falei, o fato de ter uma crítica positiva da Glória Pérez na contracapa desse livro é delicioso, porque é muito apropriado. Como eu falei, o livro, ele não tem tato nenhum. Ele joga esses 5 bilhões de assuntos como se ele soubesse tratar bem desses 5 bilhões de assuntos. Ele não sabe. Ele faz essas coisas como se ele tivesse, tipo assim, nossa, eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui é um grande lacre. Ou vejam como eu sou maduro. Vejam como eu abordo temas complicados e difíceis e tabus. E eu tô tipo assim, amor, não. Você não está fazendo isso. Você não está fazendo isso. E tipo assim, ainda assim, eu ainda dou um mérito pro Rafael, porque eu li esse livro em um dia. Tipo assim, eu devorei esse livro. E não é porque eu tenho a habilidade de ler rápido, embora eu tenha a habilidade de ler rápido, mas é porque o livro, ele realmente é envolvente. Então, tipo assim, eu tava tipo assim, nossa, que horrível, preciso ver o que vai acontecer depois. Tipo assim, nossa, que problemático, extremamente mal escrito, preciso continuar. Literalmente foi essa vibe. E quando o livro acabou, eu fiquei, bicho, isso aqui não é um livro, isso é um roteiro de minissérie das 11. Tipo assim, eu não pesquisei, porque esse livro não vale a pena, se isso aqui vai ganhar uma adaptação. Eu posso jurar que vai ganhar. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser adaptado. Se não estiver gravando,
vão anunciar em breve um tipo de gravação, porque o próprio livro ele é feito nesse formato, ele é basicamente um template de roteiro para o filme de mulher coringando enquanto busca a verdade. Então, assim, eu vou dizer que a experiência foi ruim? Sim e não. A parte do sim é porque não foi uma leitura boa. A parte do não é porque eu tive entretenimento, eu voei. Mas eu acho que existem jeitos e jeitos de você escrever um livro de suspense com tantos temas sérios, com tantas polêmicas, sem você perder a mão, sem você ter empatia por aquilo que você está tratando. Porque isso são coisas que realmente acontecem, sabe? Tipo, pessoas realmente sofrem disso. E você basicamente minerar sofrimento para gerar entretenimento me parece um pouquinho... sabe? Eu vou dar mérito pro Rafael por ter escrito um livro tão envolvente. Como eu falei, eu tenho durante minha rotina está um inferno. E o fato de eu ter conseguido ler esse livro de cabo a rabo foi bom, mostra como ele sabe envolver o leitor. Então, o Rafael não é um autor ruim, mas eu acho que, sei lá, ele precisa, sei lá, de alguém que diga, amor, vamos revisar isso aí, que tal você, sei lá, não escrever como se você fosse esse homem cis que está tentando lacrar a todo momento, sabe? Quem sabe você possa desenvolver uma sensibilidade maior? Talvez. Fica a questão. Então, gente, esse foi o meu... esse foi o nosso penúltimo episódio do especial de Halloween desse mês. Eu tava pensando em guardar esse livro pra programação que eu tô planejando em novembro, mas eu percebi que, não seria válido, e 2, eu não queria enaltecer esse livro. Mas eu acho que, mesmo assim, ele vai funcionar super bem para aquilo que eu estou planejando para esse mês, no caso do episódio de hoje. E é isso, galera. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Lembrando, eu não tô dizendo assim pra atacar o autor, mas só tô dizendo que, enfim, eu achei básico, eu achei problemático e bizarro, mas ao mesmo tempo eu tava quase rindo do quão sem limite algum esse livro de como ele simplesmente joga todas essas coisas horríveis e diga, é isso, sabe? Então, sei lá, pelo menos ele me deu um dia sem pensar em nada. E eu sou grato por isso. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje do Pentelado na Estante. Gostaria de agradecer de novo. Meu nome é Lucas Mendes e a gente se vê semana que vem.